Olá a todos os telespectadores, eu sou o professor Jean Ricardo Favaretto, coordenador do curso de Engenharia Civil, e hoje nós viemos, neste belo espaço da nossa universidade, gravar o primeiro podcast do curso de Engenharia Civil. Uma iniciativa que estava guardada na gaveta, estava aí paradinha, esperando para acontecer, e hoje ela vai ter esse start maravilhoso, com dois convidados que já são da casa, né? Que eu e o professor William teremos o prazer, a satisfação de conversar, de inaugurar esse nosso primeiro podcast com um tema para lá de especial, que é o Empreendendo com a Engenharia Civil. Minha saudação inicial a todos, uma boa tarde, um bom dia para todos aí que estão me ouvindo, uma boa noite. Professor William. Olá, muito bem-vindos. Essa casa aqui é de vocês e sempre será. Minha saudação, professor William Cadori, professor do curso de Engenharia Civil. Acompanhe aqui junto com o nosso colega coordenador do curso de engenheiro, né, o Jean Favaretto. Vamos bater um papo hoje com você sobre engenharia. Papo de engenheiro para engenheiro, mas um papo para quem também tem curiosidade sobre o que é ser engenheiro, né? E como é que começou a engenharia na vida de vocês, o que transformou. Eu sei o que me transformou, eu sei o que me fascinou dentro desse mundo da engenharia, mas a gente quer nesse papo, nesse nosso primeiro podcast, tentar entender e compreender um pouco como é que foi esse universo, como é que se criou, né? Como é que se constituiu essa ideia de vocês, porque hoje vocês são alunos de engenharia, né? Mas no meio do caminho ou antes ainda, vocês já estavam pensando, olha, há um espaço, há um caminho, como que a gente vai fazer isso? E aí esse é o papo que a gente vai ter hoje, né? Um papo sobre engenharia civil, nesse nosso empreender sobre engenharia civil. Isso aí. Gostaria que os nossos convidados se apresentassem. Amigo Antônio, o que te leva aí ao curso de Engenharia Civil? Conte um pouquinho da sua história pra gente. Então, muito boa tarde a todos vocês. A questão que eu resolvi empreender foi em 2018, né? Até inclusive eu estava numa aula com o professor William, a gente fez um seminário lá, eu não lembro direito bem o que era, e daí no pesquisar ali o que nós ia exercer, né, no seminário, surgiu o tijolo. E eu resolvi aprofundar o conhecimento daquilo, porque eu poderia encarar aquilo ali como uma alternativa para o mercado, o tijolinho ecológico. E eu fui de atrás, né? Pesquisei, vi os pontos negativos, os pontos positivos do material, né? Então, desde daí, então, a gente já pode perceber que a universidade, ela não tem, não propor só o diploma. Ela também pode nos agregar no decorrer da faculdade ali o conhecimento, que às vezes a gente tem que pegar e aproveitar ali, no conhecimento que a universidade nos dá. Mas, Favim, me permita te chamar assim, Claro. Favim, que é carinhosamente a gente te chama no curso, né? E é assim também, né? Isso, O título do seu produto, né? Favim, né? Mas vamos tentar contar um pouco melhor essa história, porque tem um gap nessa história. Tu falou que começou em 2018. Nós estamos em 2025. Tu não ficou todo esse tempo na URI. O que aconteceu? Por onde foram os teus caminhos e o que aconteceu aí? Acho que é interessante a gente conversar um pouco sobre isso também. Não, é isso aí. Eu iniciei o primeiro semestre na URI, né? Então, eu fiz o primeiro semestre, não cheguei nem a concluir, né? Porque quando eu resolvi empreender, eu não ia ter condições de fazer os dois, estudar e empreender, né? Mas que algum dia eu ia voltar, porque quando a gente abrange uma faculdade, a gente acaba querendo ou não, a gente acaba ganhando outra visão da realidade, né? Mas enfim, eu comecei em 2018, fiz o primeiro semestre e tranquei. Eu voltei em 2022 e Por hoje, quê? por causa que o Pablo, né? Isso. O Pablo me indicou, a gente tava lá, eu ajudei ele no TCC dele e daí ele me indicou para mim voltar, né? E a gente tá aí hoje, né? Para quem nos assiste nesse momento, o Pablo foi um estudante do nosso curso, né, professor Gia? Sim. Desenvolveu um trabalho de conclusão de curso utilizando blocos ecológicos produzidos então pelo Favim para produção para fazer a alvenaria estrutural.
E naquele tempo, né, então a gente teve uma feira da nossa universidade chamada Uri Profissões, e aí esteve aqui conosco então o Favim Isso para aí. acompanhar a exposição desse produto. E nós tivemos uma conversa, né, Favim? Conversamos, É. isso E aí? Ah, foi legal. Na verdade, que nem eu sempre digo, tipo, eu fui uma pessoa que sempre tive bastante vergonha, né? Então, até o professor Jean também me ajudou, né? Então, é que nem eu digo, a faculdade, ela é um lugar onde a gente não agrega só o diploma, né? A gente ganha bastante conhecimento na vida, como que é a realidade. E isso foi legal. Desde 2022 a gente tá aí, então, estudando. Que bacana, hein? Mas tem um detalhezinho Hum, que tu caminhou por outros caminhos. Tu fez engenharia durante. Fiz engenharia, isso. Que tipo de engenharia tu estava Eu fazendo? fiz EAD. E qual foi tua experiência fazer uma engenharia EAD? Ah, eu fiz em EAD com o propósito ali de eu ter o conhecimento, né? Que nem eu comentei, eu realmente tinha bastante vergonha, né? E eu fiz EAD e realmente não, né? Não vou falar o nome da faculdade, mas não tem condições, né? Porque é uma faculdade que realmente exige muito de si, é muito cálculo, né? Muita dedicação. E em EAD eu realmente não sei como que o pessoal consegue fazer. Porque a gente, aqui na URI, a gente tem bastante prática. A gente tem laboratórios, entende? E em AD a gente não tem esse conhecimento. Eu vou precisar fazer um gancho aqui. Eu acho que esse é o objetivo desse nosso momento, né? Recentemente nós tivemos uma mudança muito grande nas legislações que cercam aí ou que norteiam os cursos de engenharia civil, que limitaram bastante a oferta dos cursos de engenharia, né? Não só engenharia civil, na modalidade EAD. E quando você coloca essa experiência para nós, Flavinho, comprova o que precisou de um pouco mais de tempo para a legislação, para quem vê todo esse meio, né? Conseguir tomar alguma atitude Isso aí. mais forte, né? Nós, enquanto universidade, enquanto curso de engenharia civil, tu falaste muito bem, a gente procura é, alinhar, né? Tanto a prática quanto a teoria, por quê? Porque ambas não são É necessárias, né? necessidade, né? Mas, continuando esse bate-papo, que tem que ser muito legal, eu quero passar a palavra pro Eduardo. E quero que o Eduardo também conte um pouquinho da história aqui, como é que tudo começou, da onde. Te apresenta aí, É, Eduardo, quem isso que tu é, aí. quero saber. CPF não Pri- precisa contar. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite aqui do professor Jean e professor William e também pelo Antônio estar aí junto com nós, né, cara? Que é muito interessante a gente contar essas histórias e também a gente entender como é que funciona empreender e estudar ao mesmo tempo, porque eu acredito que é difícil, é complicado, tá? Eu comecei a engenharia por um motivo que a gente já vinha de uma família de empreendedores, né? O meu pai era dono do supermercado Pereto e estava migrando, fazendo o condomínio Pereto ali, o condomínio Volta Grande. Então, nesse meio tempo, o pai acabou ficando com uns pavilhões ali pra gente. A gente não sabia se a gente alugava, se a gente. O que que a gente iria fazer da nossa vida? A gente tinha 20 anos de idade, eu tinha 20 anos de idade, a gente era novo, eu e meus irmãos, estava todo mundo junto ali decidindo. Até que então a gente decidiu abrir uma loja de material de construção, né? Foi uma decisão em conjunto, como a gente já vinha de uma família de empreendedores, pensamos, vamos abrir mais uma aba, digamos assim, para começar a empreender. E antes disso, eu já tinha começado a faculdade de engenharia civil. Eu já tinha começado a faculdade de engenharia civil antes mesmo de abrir a loja. Então acabou sendo, digamos, a faca e o queijo meio Tu junto, é da né? turma de 2020, isso, né? Isso aí. Tu é o filho da pandemia. Exatamente. Iniciou a aula e Isso tudo já. pandemia. E já Início da pandemia. pandemia, exatamente. Pegamos bastante EAD ali no início, né, da pandemia. Que nem o Por uma Antônio, causa que não tinha, que né? nem, que ali não tinha o que fazer, mas que nem o Antônio falou, realmente, o EAD é complicado, principalmente para engenharia civil, né? Por causa Muito que difícil, muito exigente. e a engenharia civil demanda muita prática, muito tu entender sobre as coisas, entender como é que as coisas funcionam, né? Não é
Tem muito cálculo, envolve muito cálculo, com certeza. Matéria muito importante o cálculo, tanto estrutural, tudo mais, mas tu ter uma execução bem feita, tu entender como é que as coisas funcionam no dia a dia, é bem mais interessante. Porque, tipo, se a gente tem alguma dúvida num cálculo, no EAD, vai tirar com quem? Exatamente. Tu vai, Entende? tu acaba sofrendo muito mais o pessoa a pessoa Eu sei que porque se eu tem. fiz isso. Foi um momento que eu diria que dá para contar várias histórias, né? Mas dentro desse nosso contexto, nós tivemos momentos muito complicados e eu lembro de nós forçarmos algumas práticas que eram extremamente necessárias. Fazíamos aulas nos laboratórios que eram, se a capacidade do laboratório era 30 pessoas, a gente estava com capacidade de 4, 5 pessoas para conseguir fazer aquelas práticas que eram primordiais, né? Mas reforço, né, Eduardo, me parece que, né, substituir essa nossa presencialidade, este nosso tete a tete, por 100% EAD é praticamente, especialmente para a nossa profissão, né, professor William? Compromete muito. O engenheiro civil, ele executa, ele projeta, então é algo que precisa E- muito desse E é contato, uma área que né? tá em falta no mercado, né? Né? Engenheiro, profissionais mesmo. E, Com certeza. e assim, ó, a engenharia, ela depende muito da prática. Muito da prática. Por exemplo, a gente vai citar uma matéria que a gente teve até contigo, que foi topografia. Como é que a gente vai executar uma topografia sem tu ir lá mexendo no teu teodolito, tu só pegando as coordenadas prontas, tudo? Tipo, tu não vai sair com a base 100%. Tudo bem, tu sai com a base teórica, mas e a prática? Aí que vem a parte do EAD ser bem mais complicado, principalmente para engenharia, né? E a evolução na nossa profissão ela é muito grande. Aqui eu falo de duas gerações de, dessa ciência, né? Você teve uma topografia um pouco mais clássica, né? Nós mexemos um pouco com a estação total, mas o Favinho agora, nesse semestre, está tendo o Geomática 2 com a RTK. Então, são tecnologias que são bastante diferentes e com Bem uma mais avançado. bem mais avançada, né? E em questão de 2 anos e pouco, né? Então, Exatamente. como todo mundo muda muito rápido. Né? E nessa perspectiva, eu acho que o professor William também pode comentar algo que tem uma correlação muito grande entre esses nossos dois estudos. A experimentação, a verificação de qualidade. Eu me parece que vocês dois, né? O Antônio Favim com a Tauf, com os tijolos ecológicos Antônio Favim, né? Irmãos Pereto lá com uma produção enorme de artefatos de cimento, né? Blocos, pavers, palanque, Laje. enfim, né? Uma gama de produtos muito grande. Vocês estarem dentro do curso de engenharia civil, acompanhados também de um profissional como o professor William, que coordena o laboratório de materiais de construção, também eu acho que é algo que tem que ser enaltecido, eu acho que tem que ser Legal. destacado, né? E eu acho que nessa perspectiva existe uma mudança muito grande, né? Professor William, entra quando tu pega o produto que tem uma base totalmente empírica, né? Ele é o empirismo do dia a dia, aquela dosagem que se faz. Tá bom, agora tá bom. Mas falta o verificar, o testar, né, professor? O nosso laboratório aqui, ele atende uma gama de atividades, de ensaios, né? Desde caracterização de materiais até ensaios de carga, né? De rompimento, né? Que a gente chama de ensaios destrutivos. E as duas empresas, né? Constituídas, né, do Irmãos Peretos e da TAF, são nossos clientes aqui do nosso laboratório. A gente presta serviços para a nossa comunidade, ensaiando, né, e testando os produtos. Já ensaiamos os produtos do Antônio Favim. Ele tem melhorado período a período, né? Ele vai contar também um pouco para nós depois um pouco essa história, né? De como ele tem melhorado o produto dele e melhorado a partir de experiências dentro da sala de aula, verificando novos produtos. E assim como nós temos construído também junto com o Pereto, né? Então, justamente o Eduardo que tem trazido para a gente, está desenvolvendo agora um produto final agora, que é o trabalho de conclusão de curso dele, sendo estudo de caso a empresa dele para melhoramento do produto. Então, acho que a partir do momento
que você tem o interesse de uma empresa constituída em que ela olha para a instituição, como a universidade, como a URI, que tem uma capacidade de trazer para ela melhoramento ou trazer para ela indicadores de melhoria de qualidade, porque a qualidade do produto é a resistência, você consegue fazer um aglomerado e um fechamento de um ciclo perfeito dentro da engenharia, aonde você tem nesse processo todo duas pessoas que ainda são estudantes, ou seja, estão vivenciando dentro da sua matriz essa constituição, além do produto aquele que vai ser entregue, o diploma aqui de engenheiro civil, mas eles estão vindo do laboratório, além das disciplinas, estão tendo essa experimentação que a nossa universidade proporciona. Acho que esse é um casamento perfeito, ficou lisonjeado de poder ter uma aula assistida, quando nós temos presença de estudantes, que tu vê o estudante que ele, tu olha o estudante quando ele brilha o olho dentro de uma aula prática. O aluno brilhou o olho, tu pode ter certeza que se tu botar ele fazer aquilo, ele vai ter vocação. Nas primeiras aulas práticas que tivemos de materiais de construção, o Eduardo já estava perguntando para professor isso aqui, porque ele já estava com a empresa já administrando. O Antônio fazia a mesma coisa. Professor, e se misturar tal material, fizer tal mistura, se fizer tal coisa, e se fizesse, a gente pode melhorar? Sim, pode. Então, quer dizer, já começa a trazer, professor, eu tenho um problema, uma situação assim, vamos trazer. Aquilo deixa de ser o problema da empresa e passa a ser um case discutido, professor Jean, dentro da sala de aula com os colegas. Se a gente fizesse, o que nós podemos melhorar? Isso se torna um produto. Quantas vezes nós fizemos isso em sala de aula? Diversas vezes, né? Bastante. Diversas vezes, né? Então, e por isso que nesse momento é uma alegria a gente poder estar com esses meninos aqui, né? Que tá... Porque porque eles estão fazendo aquilo que quando eu fui fazer engenharia eu nunca pensei em ser empreendedor, de empreender, né? Eu fico vendo o relato do Eduardo dizendo assim, olha, minha família sentou, né? E agora, né? Tu tem um irmão que fez arquitetura, é isso, né? Isso, Arthur. É isso aí. Na verdade é assim, ó, a gente acabou, nesse meio tempo, a gente acabou botando duas empresas, né? Uma que foi uma construtora e foi a loja, né? Daí o Arthur, que é meu irmão já formado em arquitetura, ele seguiu carreira, como diz, na empresa de construção. Isso em volta da engenharia trouxe, assim, ó, até eu brinco de vez em quando, eu falo que, assim, a minha empresa é uma segunda faculdade, por causa que, realmente, tu tem muito aprendizado, só que prático. Lá tu não encontra, muito difícil encontrar algo teórico lá. Só que tu une os dois fatores, que é tu ter a faculdade junto com a empresa. Eu gosto também, o pai comenta bastante esse tipo de coisa, que é ter a faca e o queijo na mão, né? Tu tem a faca e o queijo na mão. Porque tu tem o conhecimento teórico que tu absorve, teu, William, do Jean, do Clant também, tu vai absorvendo muito conhecimento teórico e tu começa a ver as coisas na prática acontecendo e tu começa a entender, ó, aqui se aplica isso, aqui tu vai fazer diferente. Quando tu tá numa produção, por exemplo, ali dos blocos, tu vai chegar e tu vai entender que tu vai ter uma curva granulométrica, tu vai ter vários fatores que tu vai ter que ampliar, melhorar. Tanto que foi por causa aqui do estudo de materiais que eu fiz a mudança de botar um aditivo diferente no bloco, e deu uma baita melhora. Então, tipo assim, é coisas que vêm a agregar, por elas estarem em conjunto ali acontecendo, entende? Mas o segundo, tu falou em segunda faculdade, interessante, e o Favinho, tu também tem essa experiência em segunda faculdade, porque essa que tu tá fazendo é a tua segunda faculdade. A tua primeira faculdade foi onde? Foi com quem começou a tua primeira faculdade? Não foi com o teu pai? Foi com o meu pai, Conta essa história pra nós aí. Eu ia perguntar exatamente isso. Conta pra nós como é que é essa história aí. Meu pai foi meu grande fã, né? Eu me criei, né, em obra. Desde pequenininho ali, ele querendo ou não me levava nas obras, então a gente acaba agregando também um pouco de conhecimento na prática, porque já presenciei grandes obras, né, que ele fez, ele já me ensinou muita coisa. Então, na verdade, eu sou muito grato, né, por ele, por causa que é legal a gente presenciar a prática, bem legal mesmo, por causa que a gente hoje, que nem eu digo, né, muita teoria, às vezes acaba bagunçando a cabeça, entendeu? Às vezes é vai explicar algo ali na teoria, chega na hora da prática ali, por mais que tu entendeu a teoria,
vai chegar ali na hora ali, nunca vi isso. E hoje, então, você tem a empresa do Tijolos Ecológicos e também tem a empresa junto com o teu pai que vocês executam Isso obra aí. também. Isso aí. Hoje a gente tem, né, a fábrica de tijolo, tijolo ecológico, e também a gente constrói, né? Ele está se aposentando já me ensinou um bom bocado. É o que eu digo sempre, né? É como a tua vida se encaixa dentro da tua profissão e a tua profissão se encaixa dentro da tua vida. Isso E aí. vocês são dois casos que encaixou perfeitamente. Por quê? Porque vocês souberam conduzir o processo, ao meu ver, como ele deve ser conduzido. Isso ficou muito bacana. E detalhe, né? O Eduardo no dia a dia tá lá fabricando. O Antônio tá lá fabricando, né, Favim? Isso aí. E pouco mais pra frente também tá construindo, né, Favim? A gente tenta acompanhar meio Você que. tá com obra em andamento Sim, agora? sim, temos duas. Olha aí que legal. É, Obra com que vai fazer construção com o próprio tijolo. pro tijolo, né? Mas me explica uma coisa, o que que tu tá tendo que ir lá construir? Primeiro por gosto, imagino eu, mas também falta mão de obra? Esse tipo de construção com o tijolo ecológico, ele é um sistema construtivo chamado de alvenaria estrutural, né? Então a metodologia dele construtiva é diferente desse que a gente está acostumado a ver aqui na nossa região, em concreto armado, pilar e viga. Então, querendo ou não, a mão de obra aqui para nós é bem pequena, né? Porque é um sistema construtivo diferente, né? Conheço poucas obras em andamento aqui que é feito nesse mesmo sistema. Então, querendo ou não, eu gosto de presenciar aquilo, fazer também, né? Mas um pouco é por falta de opção, que a gente não Mas tem eu acho muita que mão o que de tu tá obra. fazendo é estratégico. Se você tem um produto que ele é novo nesse nosso mercado regional, por mais que a técnica de alvenaria estrutural ou sistema construtivo seja muito antigo, certo? Aqui em Frederico nós temos prédios que foram feitos com alvenaria estrutural, não com o tijolo ou com o bloco ecológico, Com- né? Com o bloco tradicional, Cerâmico. esse que tem a queima, enfim. Sim, sim. Mas eu acho que o que tu tá fazendo é estratégico. Por quê? Tu lança um produto. Se esse produto ele não é bem aplicado, ele não vai dar Exato. certo no mercado. O que está acontecendo é o oposto. Você está lançando um produto, você está fazendo com que ele ganhe espaço no mercado, especialmente porque tu tá indo lá executar. Aos pouquinhos tá ganhando espaço, né? Conta um pouquinho por que tu chama ele pô, de bloco ecológico? Qual é que é a composição pra gente entender um pouco? É. Que a Até para diferença quem tá nos assistindo agora, sobre entender um pouco o que é bloco ecológico. É uma Porque- pergunta boa mesmo. Ele é ecológico, o tijolo é ecológico, porque na hora da produção ele não tem queima. Ele é, né, feito o traço ali, a gente mistura ali com o cimento, com o solo, vai para prensa, né? A gente prensa, depois disso ele fica Solo, terra mesmo. isso terra terra, mesmo. Claro Uma que mistura de areia, uma isso proporçãozinha de aí, areia é. e cimento. Isso aí dele é prensado e fica ali por 28 dias. 28 dias. Depois, o tijolo convencional não, né? Ele passa por uma queima, né? Então, O tijolo cerâmico, no caso. isso. Né? Porque Tijolo convencional. o Pereto, vocês também produzem bloco também, né, Pereto? Bloco Também. bloco estrutural e bloco de vedação, Bloco né? de dos vedação também. produtos. Mas Exato. ainda é cimento. Ainda é cimento, exatamente. Cimento, nada cerâmico. Não, nada cerâmico. Na verdade, o nosso ele é feito de concreto seco, né? Uhum. E a gente produz hoje o bloco estrutural. O bloco de vedação é bem básico a diferença do bloco estrutural de vedação, que o bloco estrutural ele tem que atingir mais do que 4 MPa para ser já considerado um bloco classe B e classe A acima de 8, né? Então, e realmente, agora voltando, puxando um assunto também, a gente tem bastante demanda também de bloco, tanto de vedação estrutural, mas a mão de obra, principalmente para o estrutural, a nossa região ainda não está capacitada Não tá capacitado. 100%, não tem, como é que eu posso dizer, construtores capacitados para ter uma demanda muito alta, para realmente tu estar executando uma obra de alvenaria estrutural com uma qualidade que ela deve ser feita, Porque né? é um tipo de construção fácil, só que, né, se não souber as E- macetes e coisa, E não... outro adendo que eu faço também, não somente na parte de construtor, mas também a questão de engenheiros, né? Na nossa Exato. região não se encontra engenheiro que tu vai executar uma obra com alvenaria estrutural de 2, 3, 4 pisos. Às vezes é um pouco complicado também Exato. isso.
Então é uma demanda que eu acredito que venha a futuramente se entrar na nossa região. Porque tu vai pegar uma obra de alvenaria estrutural, né, Favinho? Tu vai comentar, ela vai sair bem mais em conta do que Bem se tu mais em for conta. executar uma de concreto Até porque armado, né? vamos pensando assim na tipologia construtiva. Hoje, convencionalmente, uma obra convencional, a gente levanta a estrutura, né? Fundação, pilares, né? Viga, laje, levanta a alvenaria. Depois que a alvenaria está pronto, vem uma equipe que vai fazer vai perfurar a alvenaria já levantada para poder passar todos os conduítes, né? Os elementos, os eletrodutos, né? Isso. De água e eletrificação. Nesse sistema de construção da tipologia dos blocos, você já elimina esse processo, porque a tubulação acaba ficando já embutida dentro Isso aí, da. é isso Uhum. aí. Então, ou seja, tu está trabalhando num sistema chamado construção enxuta, construção limpa, né? Ou um termo em inglês que o pessoal gosta de chamar que é o lean construction, né? É, embora vocês tenham produtos distintos, mas aplicados para construção, vocês não vamos criar um embate aqui, né? Uma disputa, né, gente? Aqui, né? Isso aqui. Tá aqui. Vocês não enxergam o produto de vocês como concorrência, porque há um nicho de espaço de trabalho para os dois produtos, né? Com certeza, não, acredito que é bem diferente, na verdade, a proposta tanto do Antônio quanto a minha, né, em A questão... produção hoje de vocês é absorvida pelo mercado aqui de Frederico? Sim, sim, absorvido, com certeza. E a tua produção? O meu caso é um pouco diferente, né? Eu consigo não, eu vendo mais para fora. Tu Para fora, comercializa. tipo de Frederico, né? Mais para Santa Catarina ali o pessoal me chama bem mais, porque é um pessoal que tá ganhando mais conhecimento do tijolo ecológico do que aqui. Entende? A cultura já está difusa A lá. cultura, eu comecei Já em tá difundido. 2018 e querendo ou não, tipo, eu fui o primeiro. Então, até tu começar a mostrar pro pessoal, dizer que aquilo é bom, Aqui na nossa e região, tu foste o primeiro. E aí olha o quanto de cultura que tem que se quebrar e quanto tempo demora. Paradigma muito É um grande. paradigma muito grande. É algo que você vai conversar com um construtor e ele sempre vai dizer, mas será? exato, É, isso aí. vamos deixar isso para depois. É o receio, né? Ou não diria nem só receio, mas o comodismo, né? Tu chega para aquele cara lá, vamos fazer alguma coisa diferente. Para quê? É algo bastante desafiador, Eu né? confesso que até meu pai, quando eu mostrei o bloquinho, isso aqui não vai dar certo. Pois, essas pessoas um pouco mais antigas na construção, elas tendem a processar aquilo que eles já fizeram e não mexem mais no jogo. Uhum, Entende? Se funciona com pilar e viga, permanece com pilar e viga. uhum. Por isso que eu acho que o Brasil é um pouco devagar nisso, porque é um povo que não procura evoluir. Hum. Eles estão sempre com a mesma coisa. Você chegou alguma vez, Flavinho, chega a fazer um levantamento do custo do metro quadrado de uma casa? Uma casa, uma casa padrão médio, entre o baixo, médio, Já. de tijolo hoje, barateia em quantos reais com comparação ao metro quadrado hoje? Tipo, se a gente pegar, por exemplo, fazer um metro quadrado da alvenaria, do tijolo ecológico, envolver os grout, a parte do rejunte, a parte de aplicar uma resina para proteger o tijolo, um verniz, enfim, uma tinta ali, cara, ele gera em torno de quase de 30 a 40% de economia com a convencional. Porque o que que acontece na convencional? Tu vai precisar rebocar, fazer, né, o emboço, o chapisco, Uhum. o fundo preparador para te printar, massa corrida, textura. Só aí já passaria do valor do tijolo ecológico, isso que eu nem falei em estrutura. Eu também tenho esse levantamento. Eu, na verdade, assim, eu não tenho feito na minha empresa, mas tem uma estimativa. eu andei dando uma estudada, e até tem um estudo da PUC que ele fez em cima do bloco estrutural, na verdade, que ela comenta que a redução de custos fica entre 25% a 38% Isso aí. entre a obra Eu tradicional. arredondei, Então, mas então é mais ou menos exatamente isso que o Antônio comentou. E fora que a PUC também fez um estudo de agilidade, de quanto mais ágil é tu produzir uma obra de alvenaria estrutural e uma obra de alvenaria convencional, né? o gasto também. Tu vai pegar e tu vai analisar todos os processos que tu vai ter numa alvenaria convencional, do concreto armado, e tu começa a fazer com alvenaria estrutural, é muito mais rápido, é muito mais ágil, é muito mais limpo.
limpo, como o William falou, E né? de certa forma também pode-se dizer que também que a construção com bloco de concreto não deixa de ser ecológico, porque tu tem a racionalidade dentro da construção, é Não uma deixa de construção ser muito ecológico, é verdade. Exatamente. mais enxuta, É. né? Não há queima no Aqui processo, a né? gente envolve, né, tipo, bloco Também. estrutural porque tem o cerâmico, né? O É. cerâmico Uhum. passa por um processo de queima, mas o de concreto não, é considerado ecológico também. É. Pode Olha ser só. considerado Sofre porque não tem queima. queima. Não tem queima, né? É, de certa Só forma. tem cura. Areia, pó de brita, pedrisco, É. cimento. E nesse aspecto todo, o que que vocês enxergam de futuro dentro da engenharia? Qual é que é as perspectivas que vocês olham para o horizonte? Porque, claro, estamos hoje, esse produto de você, tu tá vencendo barreiras, né? Quebrando paradigmas. O Eduardo chegou a comentar comigo, olha, eu quero agora trabalhar num produto para direcionar para uma linha de classe de produto que é, que é mais comercial e atender tal público dessa forma. O que você enxerga no horizonte próximo aqui? Tanto para o produto de vocês, no ramo do negócio, como também para a engenharia, a expectativa para o engenheiro hoje. Olha, como eu comentei até com o William, foi ontem, estava comentando com ele, eu tô sempre na loja ali e uma coisa que eu percebo é que tem muito nicho ainda em ser aberto na nossa região. E eu vejo assim, ó, essa parte da alvenaria estrutural, tanto da minha parte quanto da parte do Favin, é um ramo que, cara, tem a tendência de ter um crescimento maior, por causa que as pessoas estão buscando sempre ter um menor custo e mais agilidade. E a alvenaria estrutural proporciona isso. Só que as pessoas ainda não têm tanto conhecimento da nossa região desse Método aspecto, né, construtivo. desse método construtivo, e eles não entendem, tipo assim, vai olhar uma parede de bloco e deu problema, talvez erro de execução, pode ser N motivos de erro, o produto é ruim, já rotula pelo produto ser ruim. E isso que o Favin faz de pegar e ele está executando, pode ser por um lado bom agora nisso. Eu acho que é uma parte bem legal, porque tu vai modular já para as pessoas entender que aquele teu produto é bom. Aquele teu produto está inserido no mercado, é um produto E legal. deve ser executado dessa E forma. deve ser executado dessa forma. Algo que eu faço de bom também, que eu gosto, eu não me importo, é que se, tipo, por exemplo, tu já comprou uma quantidade de tijolo para mim que é construir, não tem conhecimento nenhum da área. Só que já peguei clientes que querem ter o prazer de construir aquilo que é deles. Uhum. Entende? De querer, não, eu quero fazer, tu me ajuda? Eu te ajudo. Entende? A gente vai lá, cede suporte do início ao fim da obra. Porque é um método construtivo muito simples, não precisa ter uma baita experiência. Que eu acho que, por vezes, o mercado ele tem essas ondas também, não só de econômicas, mas também de práticas e culturas, né? Isso. Se a gente olhar para trás, a alvenaria estrutural é mas muito antiga. Então, olha as construções gregas, Sim, egípcias, sim. o próprio, vamos citar uma obra muito Coliseu, não tem pilar, não tem viga, é pedra sobre pedra, certo? São elementos que são autoportantes, por assim dizer, né? E eu sinto que o mercado ainda vai propiciar muitos bons ganhos nesse ramo, Antônio e Eduardo, né? E tem outra coisa que eu gosto bastante de comentar, eu que tenho a loja lá e que eu tô vendo mais a fundo esse tipo de coisa, a quantidade de tecnologia que está começando a se inserir aos poucos nos materiais de construção, em questão assim, ó, de plastificantes, hiperplastificantes, impermeabilizantes, Uhum. produtos para solucionar problemas crônicos que às vezes tem nos materiais. Isso é uma parte que também vai crescer muito mais, as questão das patologias que a gente sempre comenta, né? Porque a gente tem que vir para o mercado que não só a gente vai ter que construir, como a gente vai ter que solucionar. Então a gente vai chegar numa casa que tem 40 anos, a gente vai ter que entender quais produtos que vai se ser utilizado para utilizar determinado Ocasião. isso, para ser utilizado em determinada ocasião. Tem uma rachadura, é uma rachadura que está crescendo, não está crescendo, o que que tem que ser executado naquele sentido? E eu vejo que antigamente não tinha, desde quando a gente começou a obra, a loja, quero dizer, faz 4 anos somente, eu já vi um grande crescimento de produtos se inserirem no mercado por essa questão de resolverem problemas, solucionarem
solucionar a questão de impermeabilização. Hoje, se tu quiser fazer uma casa da viga baldrame até o telhado totalmente impermeabilizado, tu faz, tu executa, por causa que os produtos estão muito mais acessíveis e muito mais baratos também, muito mais viáveis, entende? Tanto que se for pegar o As nosso técnicas de técnicas. as técnicas, né? técnicas, Antigamente, até pouco tempo atrás, tu tinha produtos, mas assim, com uma mão de obra muito especializada e específica. E- Hoje, e- hoje e- tu consegue e mais. esse é o ponto que eu queria chegar. Tu vai pegar hoje o nosso bloco ele já tem uma certa taxa de impermeabilização por causa do plastificante que a gente utiliza. Mas além de ter o produto, não basta somente ter o produto. Tem que chegar lá o Eduardo, chega na obra e eu tenho que colocar o produto, eu tenho que Isso saber aí. como é que se aplica, eu tenho que saber como é Dá que se exemplo. executa. Então aí eu venho numa questão trazer para nós aqui que o seguinte, não, o papel do engenheiro também não é só chegar ali e saber executar. Tem que acompanhar. Tem que acompanhar, tem que educar, tem que explicar para o construtor que está ali executando a Isso aí. obra como que ele vai fazer a execução daquele produto. Como é que ele vai fazer uma impermeabilização de uma viga baldrame? Como que ele vai fazer a impermeabilização de um banheiro? Porque hoje tu vai fazer uma impermeabilização do banheiro, tu tem que botar a tela plástica, tu tem que botar, tem que saber executar. Não adianta tu fazer de qualquer jeito. Isso eu digo assim, ó, a gente vai começar a ter obras muito mais duráveis se começar a ser utilizado esse tipo de material. E eu acredito que é um mercado que também venha bastante a crescer. Mercado das Um tecnologias. conselho aí, na verdade, que a gente dá, que realmente é a verdade, é que o pessoal tem que se atualizar. Tem que se Tem que se atualizar. atualizar porque é um método construtivo que está ganhando bastante espaço. Não digo aqui na nossa região, porque eu justifiquei, né? O pessoal ali é um pouco teimoso, mas é um conselho que, de verdade, é um conselho que a gente dá. Se quiser ganhar dinheiro, se atualize. E assim, tem uma coisa que o Gia comenta de vez em quando, em 1978, como é que o pessoal fazia na roça lá? Era com o tratorzinho, enxadinho e tal, ia lá, fazia. E os pedreiros era areia, cimento e ferro e, né? E chegou hoje em dia, olha como é que está o nosso nível de agricultura, ceifa, veneno, tendel. E engenharia civil, areia, cimento, entende? Então, tipo assim, ó, tem que haver essa adição de tecnologia na construção civil. É uma coisa que está já necessária há muito tempo, entende? É um ponto que tu tocaste que com certeza vai render mais debate. Eu preciso provocar Vamos lá. uma conversa entre a gente, que é o seguinte. É, o professor William, não preciso nem perguntar, e eu também já tenho praticamente a resposta, mas eu preciso perguntar para vocês. Antônio, daquele cara que eu não precisam falar de idade, tá? Aqui todo mundo é novinho. Gurizada aqui, né? Todo mundo Recém-nascido, quase. com um pouco mais de experiência e com um pouco menos de experiência. Só isso que difere, né? Inclusive o William, o cinzento. Posso ver, não. É, Antônio, daquele cara que chegou no curso de engenharia civil, certo? Eu gostaria que tu fizesse uma pequena reflexão aí e do Antônio Vavim que chegou naquele momento no curso e do Antônio que temos hoje. Quais foram as habilidades que tu adquiriu, o conhecimento que tu adquiriu de uma maneira, teve muita mudança? O que que essa pessoa mudou? Olha, que nem eu comentei, eu tinha bastante vergonha, eu volto a repetir por causa que realmente é algo que quem tem isso é difícil de tu lidar com a situação. Ah, nesse quesito, mudei bastante, né? Eu consegui ganhar experiência, que é algo que bastante gente passa por isso, em questão tem gente que se esconde, né? Que eu, né, se eu pudesse ajudar, eu ajudaria, porque é algo ruim. É algo ruim porque a gente cresce, tipo, se escondendo de coisas, e quando tu cai na realidade na vida, tu se ferra, entende? É. Então, desde quando eu entrei aqui, realmente, eu nesse quesito, ganhei, né? Agradeço, na verdade, porque isso foi muito bom, né? A gente consegue se expressar, consegue falar, consegue fazer, e questão de conhecimento também, da parte da construção civil, que nem eu falei, eu me criei em obra, mas eu aprendi muito aqui, porque a gente tem laboratórios ali que a gente pode se aprofundar desde um simples concreto,
né, de um solo, que às vezes a gente pega ali, isso aqui é um solo, não é, tem muita coisa através ali dentro que a gente conseguiu desenvolver, consegue imaginar. Hoje eu olho para aquilo ali, eu sei, não, é assim, assado. Então a gente ganha bastante conhecimento, aprende bastante. A faculdade nos mostra isso, né? Que Bacana. no início é ruim, né? Porque quando eu apresentei o primeiro trabalho meu Deus do céu, quase morri. É ruim, não tem? Faz parte, Só cara. que tem gente que é tranquilo, tem gente que vai lá, apresenta, mas para mim foi muito difícil. Eu acho que nessa linha, é, em resumo, né? Conhecimento técnico veio aflorando, comunicação, e aí eu vou pro Eduardo e pergunto o seguinte, cara, é, engenheiro precisa se comunicar bem, Eduardo, tu tá falando agora, cara. Meu Deus. Na verdade, assim, ó, engenheiro tem que saber se comunicar muito bem, tem que saber norma técnica, tem que saber, mas ao mesmo tempo tem que saber se comunicar com um pedreiro, né, cara? Tem que ter, Tem tem que, que, Tem que tem que entender a entender. linguagem, né? Tem que entender a linguagem, tu tem que entender em qual termo tu vai utilizar com quem e como é que tu vai falar com o pedreiro, né? e uma, pode sofrer falta voltar, é complicado. Complicado. Tem uma outra habilidade que eu fiz questão de pontuar, que é vendas, né? Ah, Vendas, né? sim, Nós sim. temos eu não sei se é um estigma, né, professor William, que quando a gente vem para o curso de engenharia civil, a gente vai ter cálculo, 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 cálculo e mais cálculo. Sim, temos, mas não é só isso. Não. Não, é um curso que hoje Bastante tecnologia tem muita envolvida também. tecnologia envolvida, muito software, né? Desde laboratório até cálculos, eles são aplicados em momentos específicos, né? Então, se discute uma situação, como é que chega nisso? Então, se desenvolve a ideia do cálculo, né? Para chegar nesse resultado, tem esse processo. O cálculo, se utilizam as normas, né? A interpretação, né? Pérola, né? Que é que nem o Lobo do Wall Street fala, né? É. Primeira coisa que tem que saber para vender o produto é conhecer ele, é entender como é que funciona. Então, como é que tu vai chegar lá e vai vender uma casa, vai executar uma casa, tu não sabe nem como fazer também, né? Aí Isso aí. tem uma questão bem importante. E assim, ó, comentando também, tu chega numa ocasião que teve um professor meu que falou, né? Não vou nem citar nomes aqui, né? Mas que ele dizia que seja chato na obra, né? Tem que ser chato. É. Porque para pegar, como se diz, para pegar a gente que faz gambiarra aí nas obras, cara, é tranquilo. Então, realmente, tu tem que ter o jeito de se comunicar, tu tem que ter o jeito, tem que conhecer para tu vender e saber o que tu tá vendendo também. Não adianta tu vender qualquer coisa, tu tem que entender do que tá vendendo e tem que ser chato. O Eu engenheiro, acredito que, tipo, a gente sai daqui preparado, né? É. Questão da teoria, questão da prática. Então, a gente tem que exigir algo daquilo que realmente é, entende? Porque tu vai pegar pedreiros que, isso aqui pode fazer bem menos, esse cara aí tá... e Tem coisas assim que a gente vai E ouvir. tu vai pegar pilar com ferro 8, tu vai pegar viga de qualquer jeito, viga com treliça, cara, não, vamos fazer uma trelicinha que vai embora. Cara, não dá, depois vai dar problema, complicado. depois dá problema, tu sabe em A quem gente que se vai se prepara curar. pra isso, né? E isso é uma coisa legal, porque assim, até a questão do ser chato, sempre o William comentava com nós, né? Porque não é ser chato na maneira ruim, mas ser chato de Exatamente. cobrar as Exato, coisas pelo certo. De cobrar as Isso coisas aí. pelo certo. Porque tu vai querer ter uma obra, tu não vai fazer uma obra para daqui 5 anos derrubar ela. O travesseiro, quem bota a cabeça é você à noite, né? Então a gente Exatamente. tem que dormir a cabeça com consciência tranquila, né? Uma responsabilidade, né? Então, Exatamente. então, tipo assim, ó, esses aprendizados que, cara, eu era uma pessoa que deixa, entende? Vai dar certo, vai ficar de pé, beleza. Hoje eu não sou mais. Cara, eu cobro, eu sou chato, porque realmente eu sei que depois que dá a cagada feita para consertar, 5 vezes mais, E acontece alguma coisa numa obra, o cliente vai para o lado de quem? né? Pro pedreiro ou para quem assinou a RT? Quem assim? O pedreiro não tá nem aí. Eu fiz o que me mandaram. É isso aí. E já que falaram em assinatura DRT, perspectiva para o engenheiro no futuro, Antônio Favim? Eu pretendo não. Eu quero ser, né, especialista em alvenaria estrutural e ser professor, sim. Se eu conseguir. Eu quero ser. Nós não temos um professor especialista em alvenaria estrutural. Nós temos em estruturas.
Cabe, né? Cabe. Cabe bem. Se Deus quiser, É. eu quero 36. E o nosso amigo Eduardo Pereto, Engenharia Civil. De engenharia civil é tanta coisa que se tem para fazer. Mas eu acho que realmente eu também vou partir para um pouco para alvenaria estrutural, talvez algo em patologias também, mas seguindo carreira mesmo, realmente em alvenaria estrutural tentar estudar um pouco mais, né? Perfeito. Vamos pensar numa pós aí. Sim, né? Né? Acho que vai vir bem ao encontro de uma certa demanda que a gente tem por aqui. É verdade. Coisa boa. Mas você sabe muito bem que eu queria deixar registrado também nesse nosso primeiro podcast, nessa nossa primeira conversa aí, o agradecimento que a gente tem de poder contar com vocês durante diversas oportunidades nesse semestre, em outros semestres nós chamamos vocês para serem parceiros nossos em outras diversas atividades e vocês prontamente tiveram, né, recentemente numa disciplina, né, de construção civil, o Eduardo e o Antônio tiveram apresentando o trabalho, o produto deles sobre alvenaria estrutural, né? Nós falamos de alvenaria estrutural, exatamente o tema era esse, né? Nós pegamos puderam trazer um pouco do produto, né? Em outras oportunidades, nossas feiras, né? Apresentação de produtos de impermeabilização, né? Tivemos nossas atividades com os nossos bancos, né? Com as escolas também. Tá acontecendo. Tá acontecendo, né? E o Antônio Favim. Mas assim, dizer para vocês que quando encerrar o ciclo de vocês aqui dentro da instituição, que seja o ciclo como estudantes tenha encerrado, que as portas dessa instituição sempre estejam abertas para vocês, que aqui seja sempre a casa de vocês, né? Tirar uma dúvida, né? A gente sempre fala, né, Jean? Trazer uma novidade. Trazer uma novidade, porque enquanto eles são alunos, a consultoria é de graça. Mas para vocês, a consultoria depois de graduados também continua sendo de graça. Tem um carinho muito grande, um agradecimento muito bom. É, isso aí. Vai sempre né, ter vocês com muito carinho e desejar prosperidade nos negócios de vocês. Sucesso constante sempre. A instituição aqui, ela é o caminho por onde, né? Não é nem o início e nem o fim, é por onde. É o por onde. Favinho, tua mensagem aí final pra gente ir encerrando aí esse nosso bate-papo. Eu acredito que a gente empreender, tipo, não é só tu fornecer um produto, né? É construir algo sólido, num terreno de confiança, né? A gente tem que persistir, porque nem tudo é flores, né? A realidade é outra. E a gente tem que persistir. Quem tem persistência e Deus em primeiro lugar ali, vai longe. Eduardo, E eu concordo com essa fala do Antônio. Eu digo que quem tem Deus em primeiro lugar sempre vai longe. Mas assim, ó, realmente no ramo da construção civil, de engenharia civil, é força, resiliência e vontade. Tem que ter Isso aí. vontade para fazer as coisas, tem que fazer as coisas acontecer. Não é somente largar a Deus dará, não. Tem que ser executado. E eu acredito que assim, eu estou finalizando o curso, o Antônio também. A gente está saindo aqui com conhecimento técnico, conhecimento prático. Agora só basta a nossa vontade de fazer dar certo, né? Tinha que fazer um convite pro pessoal que está nos assistindo, a ganhar um dia, né, de engenharia para mostrar que não é só cálculo, um baita verdade. convite, é um baita. Olha que legal. né? Mostrar que Tá existe. feito o convite, tá? Por favor, telespectadores Isso aí que aí, nos assistem, com que estão certeza. interessados, venham aqui. Eduardo, sabe as palavras para vir também, professor William, um momento riquíssimo aqui para o nosso curso. Deixar registrado, da mesma forma que o professor William colocaste, a admiração que temos também quando vocês admiram um professor, os professores também admiram os alunos. E eu tenho uma admiração muito grande por vocês, pelas pessoas que vocês são, pelos profissionais que vocês estão se tornando, que já são também, né? Aqui um pouquinho engenheiros que vão colar grau. E vocês foram cirúrgicos nas palavras hoje, para mim isso me deixa ainda mais feliz. A gente não ensaiou nada, né? Foi tudo muito bem. Para quem sabe, quem tem Quem as sabe coisas. fazer ao vivo, né? Esses vídeos Que legal. sempre tem. Cara, Essa parte aqui nós olhamos ali, né? eu disse pro William, cara, vai dar certo. Tem como dar errado essa gurizada não. O Eduardo falou,
que é que o O professor coordenador mandou? me vem com uma folhinha com umas letras miúdas, o cara não consegue nem enxergar aqui. Vai no filme. Aqui no tá filme olhando, mesmo. né? Ah, tava lendo e coisa, eu perguntei pra ele qual que era a minha parte ali. Mas assim, ó, é, é, é muito bacana a gente poder iniciar dessa forma. De forma contraída, um papo leve, um papo que está acontecendo a vida, vocês mostrando essa realidade que para nós, enquanto professor, enquanto engenheiro, poxa, nós estamos atingindo o objetivo agora, né, William? É. A gente olha assim e diz, poxa, o que a gente quer dos nossos estudantes? Que eles cresçam enquanto profissionais. E a gente vê vocês crescendo já desde agora. E a gente aproveitar esse momento com vocês enquanto vocês estão aqui, porque a gente fica sabendo diariamente, semanalmente, a gente tem notícias de colegas que até foram conhecidos de vocês, que também estão se aventurando, não só em Frederico, mas no Brasil, inclusive até fora do Brasil, com cases de sucesso da engenharia, nossos colegas aqui, né? Então a gente tem muito orgulho disso. Parabéns para vocês, né? Uma coisa que vocês têm que me marca, que me emociona bastante, é a humildade de vocês dois. Fantástico. Tá? A humildade. Eu acho que quando a gente tem um posicionamento dentro de uma instituição de ensino de humildade, a gente está disposto, a gente está pronto para aprender. Entende? Espaço, instituição de ensino, não há espaço para arrogância. Desde professor, Com certeza. né, Pô, a o estudante. Então a gente tem que ter humildade. E a minha humildade vai até onde, olha, eu daqui para frente eu não sei, mas posso consultar. Né? E o estudante, quando vem buscar o conhecimento, e vocês são umas esponjas, porque absorvem tudo aquilo que a gente fala. Eu Inclusive até acredito as nossas histórias, né? Eu- Essas histórias que conta aí, né? E a gente tá Vocês guardam? aqui, Guarda, né? claro, porque a gente tá aqui na universidade, a gente tá aqui pra errar, né? A gente tem que errar mesmo. É pra gente aprender, tem que errar. Acho que todo mundo passa pelo processo de errar, tem que errar, né? Então, e o mais bom é que nem vocês aqui, vocês têm o prazer de, quando a gente erra, mostrar o lado ao contrário, não pisar em cima, entende? É mostrar que não, é assim assado. Que, por mais que às vezes veja a dificuldade, vocês entendem que mais pra frente vocês vão aprender. Entende? Não é na hora ali. a gente acredita, pô. Se a gente não acredita, quem é que vai acreditar, né? Isso aí. Exato. Mas é interessante isso, Não, porque isso é muito bom, entende? As pessoas têm um preconceito muito grande com o erro. Quando, na verdade, o erro também é uma ferramenta de aprendizado, de construção do conhecimento, né, Antônio? Pessoal, eu faço um convite especial aí para que a gente pense nos nossos próximos temas, nos nossos próximos podcasts. Quem sabe vamos trazer alguns profissionais da área, talvez alguns egressos, né, que também já constituíram certo tempo as suas empresas, continuar esse bate-papo que me parece que é a pegada do nosso curso, o objetivo também desse podcast é dar palco, né, para vocês, certo? Que vocês também venham a mostrar quem são por meio do curso de Engenharia Civil, por meio da universidade, que vocês venham a atingir um público diferente. Daqui um pouco, quem está ouvindo, que vai saber do TOEFL ecológico, dos irmãos Pereto. Exato, é isso aí. E vocês também venham a agregar com tudo isso. Eu agradeço imensamente a todos aí por esse momento. E já deixo aquele especial e fraterno abraço a todos que nos acompanharam nesse momento e encerro esse momento que é só um timelinezinho, uma virgulazinha que já vai ter outro. Certo, gente? Isso aí. Até mais. Até logo, pessoal. Tchau.